Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Alessandra Silva. Que Deus abençoe a todos, um ótimo domingo. Hoje é dia 16 de abril de 2023 e eu tenho algo da parte de Deus para te entregar. Mas antes eu quero pedir para você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui no nosso canal, você que é novo. Compartilha nossos vídeos e que Deus nos abençoe. Quero deixar algo da parte de Deus para as nossas vidas, para a tua vida. Mas antes eu quero ler um versículo da palavra de Deus que diz assim, lá no livro de Jó, capítulo 42, verso 12, que diz: O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Eu vou repetir. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Que Deus abençoou a vida dele no final muito mais do que o início. Talvez o seu início foi bom, mas o seu final será melhor ainda. Talvez o seu início começou com muita luta, com muito trabalho, com muita renúncia, mas o seu final vai ser de bênção, porque Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele já tem te honrado, mas Ele vai te honrar ainda mais, porque Ele conhece o seu levantar, o seu deitar. A Bíblia diz que depois de tudo que Jó passou, Deus abençoou o final da vida de Jó muito mais do que o início. Ele teve tudo em dobro. Por quê? Porque Deus honrou a Jó. E é isso que Deus ele vai fazer com você. E tem pessoas, irmãos, que quando essas pessoas veem que você não para de fazer o que você está fazendo, o que você foi chamada para fazer, vão inventar algo a teu respeito, vão dizer que você está no pecado, vão dizer que você está errado. A Bíblia diz que Jó passou por isso. Os próprios amigos de Jó inventaram calúnias, difamação contra ele. Por quê? Porque Jó não negava o nome do Senhor. Apesar de Jó passar por tudo que ele passou, ele ainda era fiel a Deus. E quando vê que nada te atinge, que nada te intimida, aí eles começam a te criticar, a te maltratar, a te desprezar. Imagina o quanto Jó foi desprezado. Um homem que no início tinha tudo, de repente não tinha nada. E muitas pessoas te olham, te julgam pelo que você é, pelo que você tem. E a intenção é fazer com que você desanime, com que você pare no meio do caminho. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Jó, ele escolheu orar e perdoar os seus amigos. E o Senhor ouviu lá dos céus e respondeu a Jó. E tornou Jó um homem próspero, um homem abençoado. E lhe deu o dobro de tudo quanto ele tinha. Enquanto aqueles amigos dele estavam criticando, estavam zombando dele, estavam dizendo que ele estava no pecado, estavam dizendo, aleluia, que ele merecia estar naquela situação porque algo de errado ele tinha feito. Jó não olhou a circunstância, Jó não olhou para as críticas, mas Jó orou por eles, Jó perdoou eles e Deus mudou a vida de Jó. Então, a intenção é fazer com que você desanime daquilo que Deus pôs no seu coração. Mas não dá ouvido para isso, não. Continua fazendo o que Deus te mandou fazer. Não dá ouvido para pessoas que querem te desanimar, que querem
te abater com palavras. Continua mantendo o foco, o posicionamento naquilo que Deus já mandou você fazer. Porque a Bíblia diz que quando eles viram que nada daquilo tirava Jó da presença do Senhor, Jó era fiel a Deus. Todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente o estado de Jó vieram comer com ele em sua casa. Deus, ele vai preparar um banquete aí nesse lugar. E eu quero profetizar sobre a sua casa que nesse domingo haverá banquete da parte de Deus. Porque eles vieram comer junto de Jó. Porque Deus, ele não faz nada escondido. Deus, quando ele quer honrar o vaso, quando ele quer honrar você, ele vai te honrar. E ele vai te honrar na presença dos seus amigos. A palavra do Senhor diz que eles vieram consolar e confortar a Jó de todas as tribulações que ele havia passado. Porque Deus, ele mudou a sorte de Jó. E Deus, ele está dizendo hoje, ele vai mudar a sua sorte. Ele vai mudar o seu cativeiro. Não, você não está entendendo. Não vai ser para pior, não. Vai ser para melhor. A Bíblia diz que Jó teve um começo bom, mas com a caminhada tudo foi se perdendo. Mas o final de Jó foi muito mais abençoado do que o começo. Como eu disse, talvez o seu começo foi de muito trabalho. Talvez o seu começo foi de muita luta. Quantas madrugadas você teve que acordar, quantas madrugadas você não dormiu para ter o que você tem hoje. Mas Deus abençoou o seu final, muito mais do que o começo. E eu quero declarar que só ficarão do seu lado aqueles que verdadeiramente, aleluia, não estão do seu lado por interesse, mas estão do seu lado porque verdadeiramente te amam, porque verdadeiramente querem o seu bem. Amigo não é aquele que está com você nas horas ruins, não. Porque até o seu inimigo, ele se compadece e está do seu lado nas horas ruins. Mas amigo é aquele que fica feliz na hora que Deus te abençoar. Amigo é aquele que se alegra com a sua vitória. E eu quero profetizar que assim como os irmãos de Jó ficaram felizes de ver Jó com seu estado muito melhor do que o primeiro, e foram até Jó, aleluia, celebrar a vitória dele, eu quero profetizar que aí nesse lugar só ficarão pessoas que vão celebrar a sua vitória. E não vão estar aí só por causa dos seus dias maus, não. Pessoas que vão andar lado a lado com você, aleluia. Pessoas verdadeiras. Amigo nos dias maus, todo mundo tem. Mas nos dias da sua vitória, são poucos, porque ninguém quer ver a vitória de ninguém. Você está entendendo o que Deus está falando com você nesse domingo? Eu quero profetizar e declarar, aleluia, que a bênção esteja no nosso lar, esteja sobre a nossa casa. E eu quero declarar que assim como Deus abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início, Deus vai abençoar a sua vida muito mais do que o início. A Bíblia vai dizer que ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Deus abençoou o estado de Jó muito mais do que o primeiro. E eu tenho certeza que Deus já tem te abençoado o seu estado muito mais do que o início. Talvez o seu início não foi bom, mas o seu final será melhor ainda. Então não desista, continua na posição,
Continua fazendo aquilo que você está fazendo, se é algo para o bem, se é algo para a justiça de Deus, se é algo que vai fazer bem ao próximo, continua porque você está no caminho certo. Amém? Posso orar por você? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por todos que estão conosco nesta manhã, manhã profética da parte de Deus. Senhor, abençoa a todos que vão ouvir a esse vídeo. A sua palavra hoje nos conforta, Senhor. Jó foi muito humilhado, mas no final da vida de Jó ele foi exaltado pelas mãos de Deus. E eu quero declarar que os humilhados serão exaltados pelo Senhor. Meu Deus e meu Pai, visita essa vida, essa pessoa, Senhor, que precisa de uma resposta da parte de Deus, que precisa, Senhor, ver a sua vida transformada e mudada. Abençoa, Senhor, o nosso domingo. Abençoa, Senhor, esse final de semana. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer as bênçãos sobre as nossas vidas e preparar um banquete na presença, Senhor, dos nossos amigos. Deus, em nome de Jesus, venha nos honrar, Senhor. Assim como o Senhor honrou o último estado de Jó muito mais do que o primeiro. Abençoa lares e famílias, Senhor. Fica conosco, Pai. Dá livramento, guarda todos de todo mal. E vem, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos proteger, nos livrar e nos guardar e nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E você diz amém. Amém, queridas. Amém, queridos. Gente linda e abençoada. Que Deus nos abençoe. E eu desejo um ótimo domingo, um ótimo início de semana a todos vocês.